O tema da Lívia é do básico a uma imagem de impacto. Como usar a sua imagem para impulsionar a sua carreira e ter mais resultados. Seja muito bem-vinda, Lívia. Muito obrigada, estou super feliz também, honrada de estar aqui e vamos falar sobre imagem, né? Eu acho Vamos que a gente vai falar. contribuir muito aí para o público. É um assunto que rende, né? Com Bastante. Eu sou certeza. suspeitíssima para falar, porque como consultora de imagem também, ainda que eu não atue diretamente, né? Eu uso muito desse conhecimento no meu dia a dia, porque é a nossa comunicação não verbal, né, Lívia? Com certeza, com certeza. Hoje a gente sabe, já existem inúmeros estudos que comprovam a importância de uma primeira impressão. Então, quando a gente já consegue causar uma boa primeira impressão, a gente já tem assim meio caminho andado. Se é uma má impressão que a gente traz ali num primeiro encontro, você vai precisar de pelo menos 8 encontros com a mesma pessoa para reverter essa primeira Nossa. impressão. E às vezes você não tem essa A oportunidade, gente né? não tem. Ainda mais na nossa correria aí, com todo mundo com as agendas super apuradas mesmo, né? Então, a gente já tem que fazer bonito ali num primeiro momento. E você acredita que vale aquele ditado que diz a primeira impressão é a que fica? Eu entendi que você disse que a gente tem aí esta oportunidade. Mas ainda assim, você tem a oportunidade de reverter aquela primeira impressão. Mas digamos que eu olhei para aquela pessoa e registrou. Daqui a 10 anos eu vou ter aquela imagem ainda daquela pessoa, ainda que eu conviva com ela? Será que é assim? Olha, eu acho que a gente tem, como esse próprio estudo diz, possibilidades de reverter. Mas a gente vai precisar de muito mais esforço. E como hoje a gente tem pouco tempo, eu acho que quando a gente causa uma primeira impressão e realmente a gente consegue ficar na mente daquela pessoa, você ganha muito mais oportunidades, às vezes, de falar do seu trabalho, de desenvolver ali oportunidades, conexões também, que podem te trazer muito mais resultado lá na frente. E eu vejo hoje também, com a questão do digital, nós quatro aqui, nós temos uma presença digital também. E hoje a empreendedora, o empreendedor também precisa ter. E no digital, ontem até eu falava com algumas clientes sobre isso. Quando você indica um profissional de serviço ou para qualquer venda de outro produto que você esteja precisando, hoje é onde a gente vai? No Instagram. Então, você vai dar uma olhada naquele perfil. Então, a primeira impressão, muitas vezes, ela tá dentro daquele perfil do próprio Instagram. Se você tem 3 profissionais ali e compara, e tem um deles que se destaca mais com essa postura, com essa imagem e esse contexto também no digital, certamente eu vou escolher esse profissional. E isso, não sei se você concorda comigo, isso não tem a ver com o gosto, né? Por mais que eu diga assim, eu Exatamente. não ligo pra etiqueta, ou o importante é a essência da pessoa. A gente sabe que lógico que o importante é a essência da pessoa, mas é instintivo, né? Acho que é isso que você tá querendo nos trazer. Isso É mesmo. instintivo, por mais que você saiba que aquela é uma boa pessoa e a outra pode até não ser tão boa, a impressão que ela deixa com a sua imagem pessoal, ela é muito forte, né? É mais marcante, né? Então eu vejo que isso faz toda a diferença hoje para quem está empreendendo, para quem precisa conquistar mais clientes, ou você quer passar a atingir um determinado nível de cliente que talvez hoje você não consiga alcançar. Então, uma competência, eu estou trazendo muito esse conceito atualmente, que é a competência estética. Então, hoje a gente desenvolve diversas competências. Eu me desenvolvo aqui, de repente, na liderança, na questão do marketing, na questão das finanças. Então, quando a gente empreende, você vai se desenvolvendo em vários aspectos. Mas, se a sua imagem, essa competência estética, esse visual, ele não se desenvolve junto, fica muito difícil você conseguir ir além, Ficar né? aquém daquela imagem que você quer, daquela pessoa que você quer ser, né? Isso mesmo. Então precisa tudo ser coerente. Como você comentou, André, é muito instintivo. Isso tá lá no nosso inconsciente, no nosso cérebro mesmo. Então, quando eu conheço uma pessoa, o meu cérebro ele vai passar a mensagem. Essa pessoa é confiável ou não? Eu fico ou eu fujo dessa pessoa? Entendi. Porque é o nosso instinto. Então, se você já tem uma imagem que transmite confiança, que passa segurança e você sente vontade inconscientemente de
continuar próximo daquela pessoa, aí tenha certeza que muito mais portas vão se abrir, né? Com certeza. Quando a gente fala de consultoria de imagem, né, Lívia, a gente já pensa em roupa, né? É muito comum pensar na roupa. Eu ouvia muito, assim, porque eu não trabalhei durante muito tempo só como consultora, né? Como eu disse, eu uso o conhecimento para outros projetos, mas era muito comum as pessoas dizerem assim para mim, nossa, André, eu preciso fazer uma consultoria porque eu quero renovar o meu guarda-roupa. Não é só isso, né? Podia aproveitar e explicar, então, o que é a consultoria e para quem é uma consultoria de imagem. Com certeza. Quando a gente fala consultoria, eu acho que na maioria das pessoas vem a ideia do Esquadrão da Moda, daquele programa que vai na tua casa, que joga todas as suas roupas no lixo, que nada funciona e que você tem que se transformar numa nova pessoa, né? Mas não é sobre isso. A consultoria, ela é um processo de autoconhecimento. Então, é a gente entender primeiro mais sobre a gente, quem nós somos, o que a gente gosta de verdade, como que a gente quer se sentir, para depois passar isso para o outro, para depois pensar em como a gente vai comunicar essa nossa essência, esses nossos diferenciais, as nossas competências para as outras pessoas. E aí a gente vai usar esses elementos visuais, os diferentes recursos de vestimenta, acessórios, cabelo, maquiagem, todo esse contexto, todo esse conjunto para comunicar. Então é sim um processo de autoconhecimento e uma ferramenta de comunicação. E como o próprio nome diz, é um processo. Então, o que muita gente não sabe é que já foram feitos também estudos nos Estados Unidos, pesquisas com esses programas. E eles acompanharam essas pessoas transformadas algum tempo depois. E viram que aquela transformação ela não se sustentou. Por quê? Criaram realmente um personagem para aquela pessoa. Aí volta no que a gente estava comentando aqui da no essência, início, né? Da essência, né? E aí a pessoa ela não consegue sustentar na vida real aquele personagem, no dia a dia, na realidade dela. Então hoje eu faço a consultoria para mulheres reais, para empreendedoras reais, que a gente sabe que às vezes anda de ônibus, precisa cuidar da sua segurança pessoal também, às vezes trabalha num ambiente muito masculino, tem que ter esse olhar, né? Não adianta, a gente precisa pensar no nosso contexto e no nosso dia a dia. Às vezes, mães, atendo muitas mães com filhos, e aí precisam de uma praticidade, precisa baixar, precisa correr atrás da criança. Não adianta colocar um salto para ela. Colocar um figurino nela ali que não vai dar certo. Funcionar. Então, é importante a gente entender todo esse contexto e que a pessoa, ela trate isso como um processo também. E não é do dia para noite. Quanto antes, eu brinco assim, quanto antes a gente começa, melhor. Porque o futuro, a gente vai estar sempre aprendendo, sempre aplicando ali. Com certeza. E tem muito das pessoas acharem que consultoria de imagem é só teste de coloração? Muito, acho que ainda mais hoje com as redes sociais, com muitos vídeos aí que a gente vê, muito material, simulações até de famosos. Então eu acho que uma coisa é esse conteúdo que é colocado ali, e que bom, porque assim mais pessoas conhecem sobre a consultoria, sobre a coloração, mas eu digo que a coloração pessoal, que é você descobrir as cores que mais funcionam para você, é a pontinha do iceberg. Ela é o começo de tudo na imagem. Então, assim como a Alexia falou, o rosto ele tem um impacto muito importante, sem dúvida, mas a cor ela vai dar um impacto maior aqui, mas a gente não pode esquecer do restante, a gente não pode esquecer do conjunto e do próprio estilo, que muitas vezes ele vai ser mais marcante para sua marca pessoal do que só a sua paleta de cor. Com certeza. Exatamente. Mas você sabe que coloração é vida, né? Bom, É eu vida. que sou das cores fortes, assim, eu sempre falo que depois que eu descobri minha paleta de cores, gente, que feliz que eu fiquei. Porque faz muita diferença, né, Lívia, quando você descobre a cor que mais harmoniza com o seu rosto. Você pode usar as outras? Pode, mas pra mim, parece que preenche meu coração, assim, quando eu tô com a minha cor. Hoje eu não estou com a minha cor padrão, mas minha cor padrão é amarelo, né? Tudo que eu uso é amarelo, a minha marca registrada é do amarelo. De vez em quando eu ouso sair ali um pouquinho, mas tem a coisa do humor. Não tem cliente que chega pra você, de repente, e fala assim, mas eu não vou deixar de usar preto. E o preto não combina, não está na cartela. Como que você orienta nesse caso? Legal. Olha, eu acho que, como você falou, ela é fantástica mesmo. Principalmente, eu vejo assim, pra maquiagem. Mudou a minha vida depois da coloração, descobri essa questão das cores na maquiagem que mais valorizam, porque aí parece que, eu brinco assim, a maquiagem derrete no rosto, ela fica muito mais natural. Mas é claro que a gente não vai colocar a paleta como uma regra, então eu mesma
amo preto, adoro preto, tenho peças pretas, preto não está na minha cartela. Mas eu não deixo de usar. A gente pode compensar esse efeito, muitas vezes, da cor. Às vezes, usando o cabelo mais solto, você pode trazer um acessório ali que te valoriza mais. Então, aqui, por exemplo, o meu é o prata. Você pode compensar também com a própria questão da maquiagem. Às vezes, se é uma peça um pouco mais aberta, mais decotada, não tem esse impacto também. Então, são truques ali que a gente traz também para que a pessoa use a cartela com liberdade. Porque eu acho que a ideia não é encaixar, mas é usar como uma aliada. Senão a pessoa fica engessada, né? Agora eu tenho que usar. Lívia, então vamos finalizar com você, com a sua imagem, não, falando em imagem, fiquei com a imagem na cabeça, com a sua mensagem final, mas eu queria que você falasse principalmente o porquê buscar uma consultoria de imagem. Olha, eu vejo, se não 100% das mulheres que eu atendo, mas 90% com muito medo. Nós temos muito medo do julgamento, medo de errar, medo de parecer brega. Então, a mensagem que eu queria deixar para as mulheres é: perca os seus medos. Liberte-se desses medos, dessas crenças, porque muitas vezes são eles que nos travam com relação ao nosso estilo e à nossa imagem. A gente tem um grande tesouro na nossa casa, que é o nosso armário. As nossas peças, o que a gente já investiu que está ali, tem muito valor. E muitas vezes a gente não dá esse valor por conta desses medos. Então você acha que você sempre precisa de uma coisa nova, de que você precisa estar igual fulana, copiar ciclana. Mas enquanto você não parar para olhar para esses medos, colocar eles para baixo do tapete e começar a experimentar e testar as possibilidades com o que você já tem, dificilmente você vai construir uma imagem de impacto, um visual, né, que realmente você chame a atenção das pessoas de uma forma positiva. Porque isso eu vejo as mulheres com muito medo também. Eu não quero chamar a atenção. Mas quando a gente chama a atenção por algo que é positivo, aí sim a gente vai ter muito mais chance de ter resultado, de ter sucesso, né? Perfeito. Então essa é a minha mensagem. Perfeito.